Então, como a professora Joana falou, eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa do doutorado, que encerrou agora, mês passado, mês retrasado, enfim. E aí eu trouxe alguns dados para compartilhar e para a gente conversar. A minha pesquisa, na verdade, ela tinha por objetivo entender a participação das mulheres nesse campo científico, político, acadêmico da rede federal, partindo da análise das trajetórias dessas mulheres, né? Tentando compreender os motivos que levavam elas a concorrer ao cargo de reitora e as razões que faziam com que elas conseguissem ocupar esse cargo dentro de um contexto em que elas ainda são minoria, né? As mulheres nos altos cargos de gestão, seja na política tradicional ou na política acadêmica, elas ainda são minorias. O foco da minha pesquisa foi nas reitoras da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Essa rede tem centenas de instituições, mas eu foquei em 41, que são os 38 institutos federais, porque eu sou uma servidora do Instituto Federal, e aí eu trouxe também os dois Cefetes e o Colégio Pedro II. Então, a minha pesquisa transitou nesse universo aí. Aí, quem são as reitoras da pesquisa, né? Eu dividi essas mulheres que eu pesquisei em três grandes grupos, né? O primeiro deles são as reitoras, que eu chamei de reitoras das universidades federais e da rede federal. O meu foco foi nas reitoras da rede federal, mas eu trago na minha pesquisa o depoimento também de algumas reitoras das universidades federais. Por quê? Porque quando eu comecei a pesquisa, eu comecei fazendo um trabalho de campo em eventos científicos e acadêmicos que tinham como tema essa discussão das mulheres na ciência, mulheres na política, né, mulheres nesse campo da política acadêmica. Então, eu comecei a participar de eventos que tinham essa temática. E a maioria dos eventos que eu assisti, e os primeiros eventos que eu assisti, estavam as reitoras das universidades federais falando. Então eu brinco que foram elas que me introduziram a esse tema, né? E as dificuldades que elas enfrentavam e as situações que elas passavam. Então eu achei relevante e importante trazer isso para pesquisa, porque não dava para desconsiderar aquilo que elas me apresentaram nos primeiros passos ali da pesquisa. Ao todo, foram 10 mulheres que eu ouvi durante a realização dessa pesquisa de campo, e aí, no decorrer da tese, elas vão aparecer ali algumas falas dessas reitoras. O outro grupo foi o que chamei de reitoras pioneiras, que foram as 6 primeiras reitoras da rede federal, que foram nomeadas em 2009. A rede federal, ela foi criada no final de 2008, acho que 29 de dezembro. Então, em 2009, lá em janeiro, já foram nomeadas reitoras e reitores pro tempore para dar conta de gerir essas instituições novas que estavam surgindo. Então, as 6 primeiras reitoras que foram nomeadas ali em 2019 também fazem parte da pesquisa, e os depoimentos delas vêm ou de entrevistas ou pelos depoimentos que elas deram no livro Institutos Federais dos Brasileiros, a história contada por quem fez. Nesse livro tem relatos das primeiras reitoras e reitores da rede, então muita coisa eu consegui ali nesse documento. E o outro grupo de reitoras foi o que eu chamei de reitoras da rede federal no período de 2021 a 2024, que foi o período da minha pesquisa, né? Então, foram as reitoras da rede federal que estavam no cargo nesse período. E foram um total de 18 mulheres que passaram pelo cargo, né, durante esse período da pesquisa, e das quais algumas delas foram entrevistadas. E aí eu vou apresentar um breve perfil dessas reitoras, né? E aqui eu estou falando do grupo das reitoras pioneiras e das reitoras que estavam no cargo durante o período da pesquisa. E alguns desses dados eu tirei do currículo Lattes delas, de outros documentos, e outros dados eu tirei das entrevistas que eu fiz com elas. Então,
Essas reitoras, basicamente, todas elas já eram professoras antes de elas se tornarem se tornarem reitoras. Então, elas tiveram experiência, seja em outras instituições, ou seja, antes das das instituições da rede federal se tornarem instituições da rede federal, porque algumas instituições já existiam antes da rede ser criada. E aí, quando a rede foi criada, elas passaram a fazer parte da rede como campi, de institutos federais, enfim. Então, essas reitoras, elas já eram professoras nas instituições antes de se tornarem IFES, né, ou fazerem parte da rede, ou atuaram em outras instituições fora da rede, né? Um ponto em comum entre todas elas é o fato de atuarem na educação, seja na educação básica ou superior, antes de trabalharem na rede federal. E além dessa experiência na docência, outro fator comum é o de todas terem atuado em cargos administrativos ou de gestão, né, antes de virarem reitoras. Então, elas teve só uma exceção de uma diretora geral que foi colocada no cargo e ela não tinha tido, ela tinha sido, eu vou usar apenas docente, no sentido de que ela desempenhou essa função de docente em nenhum outro cargo administrativo. Mas de resto, ou elas foram coordenadoras de curso, ou pró-reitoras, pró-reitoras substitutas, algumas foram reitoras substitutas, outras foram diretoras de campo, diretoras de ensino, outras atuaram em secretarias da educação do estado, do município. Então, todas elas tinham essa experiência na gestão antes de chegarem à reitoria, né? Todas elas com esse compromisso com a educação e com o trabalho administrativo e acadêmico. E uma coisa que eu achei interessante quando eu olhei o currículo dessas mulheres é que no Lattes delas, elas sempre davam muita ênfase ao trabalho relacionado à educação e ao ensino, mas elas não davam a mesma ênfase para os trabalhos que elas realizavam na área da pesquisa e da extensão. Mas elas tinham atividades e desenvolviam atividades nessas áreas, mas o peso que elas davam no currículo não era o mesmo que elas davam para as atividades da área de ensino. E aí, na construção da rede federal, quando eu fui ler e me debruçar um pouco mais sobre as reitoras pioneiras, as primeiras reitoras, né, nomeadas, é muito interessante porque elas têm, claro para elas, esse papel de construtoras da rede. Elas têm noção de que elas foram pessoas que ajudaram a construir e ampliar a rede federal. Então, eu acho isso muito importante que elas tenham claro para elas esse papel que elas desempenharam nesse período, né? E aí, quando a gente fala na rede federal e na criação dos institutos federais e de toda essa rede, parece que foi uma coisa muito simples, né? De 2008 se assinou a lei, pronto, está criado. E aí a gente vai ver nos relatos dessas mulheres que esse foi um processo assim de muita luta e de muito enfrentamento e de muito embate, porque tinha que se convencer tanto comunidade externa quanto comunidade externa e inclusive políticos desse projeto educacional que estava sendo criado naquele momento e para conseguir apoio para realmente colocar isso para funcionar. Então, uma das reitoras, a Cláudia, ela dá esse depoimento, né? Que eram peregrinações a Brasília para sensibilizar políticos para aprovar legislação. Não foram tempos fáceis, porque todos os espaços que discutem educação são de luta ideológica e isso nos colocava numa verdadeira roda viva. Então, tem esse relato de que uma das reitoras, né, falou: ai, era da noite para o dia, o ministro ligava, o Haddad ligava, a gente tinha que ir para lá para ajudar a pensar a legislação, para ajudar a construir. Então, foi assim um período de trabalho muito intenso. E eu acredito que por conta disso também essas reitoras têm essa dimensão do quanto foi importante o papel delas nesse período da criação e consolidação da rede, né? E, e aí, quando se.
A rede federal hoje, ela está em todos os estados, enfim, da federação. E conforme eu ia fazendo a minha pesquisa, eu acompanhava grupos no Facebook de concurseiros, de servidores e servidoras dos institutos e das universidades federais, e aí eu percebia alguns relatos que sinalizavam que a rede federal muitas vezes era vista como um espaço de menor prestígio do que as universidades. Coisas como, por exemplo, assim. Ah, será que vale a pena eu fazer concurso para dar aula num IF, eu com um doutorado para ir lá dar aula para ensino médio? Então eram, será que vale a pena mudar de carreira e sair da universidade para ir para o instituto, porque lá eu vou ter que dar aula para os alunos de 14, 15 anos? Então, em vários momentos apareciam relatos desses. E aí, a rede federal, é, com os dados que eu fui coletando no decorrer desse período, foi me mostrando que era um espaço onde as mulheres conseguiam ascender na carreira e fazerem uma política, o que eu chamei de política feminista e colocarem em prática essa proposta da rede federal, né? E talvez o perfil dessa instituição facilite com que as mulheres tenham esse acesso e desenvolvam essas atividades, né? Então, só para mostrar, no decorrer, eu fiz um levantamento das reitoras que estavam em exercício em 2009 e depois de 2021 a 2024. E aí eu coloquei os dados tanto da rede federal quanto das universidades federais. E aí é interessante observar que, assim, usualmente, a rede federal proporcionalmente tem colocado mais mulheres no cargo de reitoras do que as universidades. Só que em 2024, a gente tem uma queda grande, né, que eu acho, considero significativa ali no número de mulheres, porque em 2023 a gente estava com mais de 40% das reitorias da rede federal ocupada por mulheres. E aí, em 2023, 2024, a gente volta para o mesmo número que a gente tinha em 2021. E as universidades federais ultrapassam a rede federal em número de mulheres no cargo de reitora. E aí eu comecei a pensar numa questão de um backlash aí, né? Que as mulheres foram perdendo espaço de um ano para outro, e aí pode ser que os IFES e essa rede federal, essa visualização desses espaços como sendo espaços de menor prestígio, talvez esteja mudando, e com isso os homens tenham passado a desejar também esses espaços de poder. É, a rede federal, ela tem um conselho que agrega todas as reitoras e reitores da rede federal, essas 41 instituições que fazem parte da minha pesquisa, né? E que chama CONIF, que junta todos esses reitores. E o CONIF é um espaço de muito poder e destaque. E nesse lugar, no CONIF, os homens são eleitos assim, desde que ele foi criado. A gente, desde 2009, acredito, a gente teve apenas três mulheres eleitas presidente desse conselho. A eleição é anual. Eu acho que agora, em 2025, foi eleita a quarta. Mas, assim, esse é um espaço disputadíssimo e as mulheres ainda estão tentando ocupar mais essa posição dentro do CONIF, o que é um pouco difícil porque os homens eles não abrem mão desse espaço. Essa negociação tem sido bem difícil, né? E aí, falando ainda um pouco do perfil dessas reitoras, a maioria delas, né, elas concluíram a graduação delas no final da década de 70 e início dos anos 2000. Mas a maioria da conclusão se deu no final dos anos 80, início da década de 90, o que casa um pouco com o que a gente vê do momento histórico que se vivia, né? Assim, nos anos 70, as mulheres elas já eram assim maioria entre os estudantes do ensino médio, e aí nos anos 90 se observou um aumento na graduação
E logo nos anos 2000 foi a vez da pós-graduação apresentar um maior número de proporção de mulheres que de homens, né? E aí, indo para as áreas de formação, a gente, assim, tende-se a olhar para a rede federal como um espaço de tecnologia, de ciência, né? Dessas áreas mais que a gente fala, essas áreas mais duras, né? Ciência, matemática, física, química. Mas quando a gente pega as reitoras e vai olhar para a formação dessas mulheres, a maioria delas ou é formada em letras, ou nas mais diversas engenharias, ou na pedagogia, né? Então, a maioria das formações transita entre essas áreas. E aí a gente tem a conclusão das pós-graduações se dando a partir dos anos 2000, e a gente tem 12 reitoras das áreas de humanas e 10 das áreas de STEM, né? Ciência, tecnologia, matemática e engenharia. A idade dessas reitoras eu dividi em duas, né? A idade no momento da entrevista, então a faixa etária das entrevistadas, e aqui eu tô falando agora. Eu tô falando de um perfil específico das reitoras que foram entrevistadas, né? A faixa etária ficou entre 50 e 60 anos, mas quando eu vou olhar para a idade delas, quando elas estavam no seu primeiro mandato, porque algumas dessas reitoras já tinham sido reeleitas, né? Então a gente tem reitoras assim com idade a partir dos 42 anos, que mostra que são mulheres muito jovens adentrando, né, conquistando esses espaços. Eu imaginava, quando eu comecei a fazer a pesquisa, que seriam mulheres bem mais velhas e sem filhos e solteiras, mas não foi o caso. Todas as reitoras eram mulheres com filhos, variando ali a quantidade, né, entre 2 e 3 anos, e em sua maioria elas têm filhos adolescentes e ou adultos, né, com idade indo de 14 a 33 anos. Apenas uma delas tinha filho pequeno quando ela foi eleita, né? O filho dela tinha 2 anos. Então, só um caso que a reitora tinha assim, uma criança bem pequena quando estava no cargo. Elas se declararam pessoas sem deficiência e com relação à questão de raça e etnia, né? 4 se autodeclararam pardas e 3 se declararam brancas. E aí eu perguntei para elas na entrevista se raça e deficiência tinham sido critérios para a escolha dos membros que fariam parte da equipe de gestão delas, né? Se elas consideraram isso quando elas pensaram a equipe de gestão. E todas elas me disseram que não, que raça e deficiência não tinham sido critérios que elas definiram. Aí elas usaram outros critérios, né, que elas elencaram: competência técnica, experiência, adesão ao plano de gestão, paridade entre docentes e técnicos administrativos, maior representatividade dos servidores dos campi. Enfim, elas foram colocando outros critérios. Mas das 7 pessoas, reitoras que eu entrevistei, 4 me responderam que elas pensaram na paridade de gênero, que esse foi um ponto que elas pensaram quando elas montaram a equipe de gestão delas. Só que isso muitas vezes não foi logo na primeira gestão, durante a primeira campanha delas. Depois de passarem pela primeira gestão, quando foram para a reeleição, aí elas ah, se deram conta disso e passaram a pensar nessa questão de paridade de gênero dentro das suas equipes para um próximo mandato, né? Com relação às conjugalidades, 5 casadas e 2 divorciadas. E aí eu achei esse comentário bem engraçado, assim, né? E verdadeiro até, porque uma das reitoras que já era divorciada na época que ela era reitora, ela falou assim: olha, se não fosse assim, eu não tinha conseguido conciliar. Né? Então, as atividades da reitoria com as atividades, né, de casa, enfim. Então ela colocou que ser divorciada deu a entender que foi uma coisa que ajudou para que ela conseguisse desempenhar as suas atividades como reitora, né? Ao mesmo tempo, eu tenho um depoimento de uma outra reitora sobre essa questão da maternidade, né? Ela me falou o seguinte: eu tive que ouvir coisas do tipo: ah, mas o professor Fulano, que era o reitor anterior a ela, né? Ele não sai às 6 horas da tarde.
E aí eu disse, mas o professor fulano não era mãe solo, não tinha que buscar filha no colégio. Eu tenho, então preciso que você me libere a portaria até às 17h30, se você quiser que eu assine isso para publicar amanhã. E assim, é do pouco, sabe? Ali do miúdo, dos ajustes que são feitos, aquilo tudo me impactava muitíssimo, muitíssimo. Impactava mesmo. Nossa, cara, eu tenho que justificar porque eu quero sair às 18 horas. E eu chego aqui às 7 da manhã, não tem ninguém, eu abro a reitoria. Mas por que as pessoas estão me cobrando isso? Então, ela me coloca, né, com esse depoimento dela como as cobranças para ela eram diferentes das cobranças feitas para o reitor anterior e o quanto isso tem a ver com essa questão da maternidade, principalmente da maternidade solo, né? Uma outra pergunta que eu fiz eram se as reitoras se consideravam feministas. E aí elas, cinco delas se afirmaram feministas. Uma disse que tinha dúvidas e outra que não pensava sobre o assunto. E isso me intrigou por bastante tempo, assim, me acompanhou né, durante a pesquisa. E aí, com relação a que tinha dúvida, ela me deu esse depoimento. O movimento feminista, se de repente eu estou aqui, voto, é por causa disso. Mas penso que talvez para um processo civilizatório isso tem que ser transposto. É claro que tudo que eu faço tem a ver com feminismo. A defesa disso, a garantia disso, me posicionar nisso. Ter me comprometido com as meninas, especialmente com as meninas, porque depois outros públicos vieram, os meninos gays, héteros, toda essa diversidade. Mas eu lembro que as meninas dos assédios nos campi, principalmente campi agrícola, que ao invés de dirigir um trator, mandavam dirigir o fogão. A culpa de ser assediada com a legging que tu estás usando e tal. Sempre isso muito presente. Se isso é ser feminista, eu sou feminista. Eu ando muito preocupada com essas questões dos enquadramentos, porque parece que a gente vai perdendo a dimensão humana, essa característica que é do ser humano, que é diferente de outro ser vivo. E aí ela fala, né, ela estava falando de todo esse processo dos assédios e das violências que ela começou a acompanhar a partir do momento que ela se tornou reitora e que isso vai chegando para ela, né? Principalmente o que as meninas passavam. E aí a outra reitora que disse não pensar sobre o assunto me disse o seguinte: quando você diz assim, você é feminista? Eu nunca me posicionei assim. Ah, eu vou lá porque eu só me envolvi num espaço que normalmente não era de mulheres e eu nunca pedi licença para isso. Não acho que a gente precise pedir licença. Então eu lido. Eu tenho já um calo sobre isso, porque eu, com 14, 15 anos, entrei no curso de mecânica. Depois eu fui fazer engenharia mecânica também. Continuei nesse mesmo espaço e eu nunca pedi licença. E aí eu fiquei muito pensando nesse processo dessas mulheres de que, apesar de elas não serem, se dizerem feministas ou se entenderem feministas, na prática delas enquanto reitoras, elas fazem uma política e têm ações feministas, né? E aí eu fiquei pensando muito também no meu processo de me entender feminista e o quanto eu demorei para me reconhecer feminista por conta de algumas compreensões que eu tinha e que me faziam ficar reticente em me assumir como feminista. E aí eu acho que talvez a falta de um estudo formal sobre um campo, né, a falta de não estar o fato de não estar na militância, talvez façam com que essas mulheres sintam receio de se dizer feministas. Eu não estou dizendo que tem que ter isso, mas essa era uma das questões que eu colocava para mim até eu entender que isso não era tão necessário para me assumir feminista. E talvez essas mulheres também se vejam dessa forma, né? Elas não estudam formalmente o campo, nem informalmente, não estão na militância, e aí elas não se sentem talvez legitimadas a se assumirem como feministas. Mas na prática delas, quando elas fazem todos esses enfrentamentos, quando elas estão no cargo, eu fui percebendo que elas têm ações feministas, né? E aí, essas ações, eu trouxe algumas que eu percebi que a primeira que eu coloquei é que todas elas falam que é necessário ter mais mulheres no poder, né? Tanto na política quanto na política acadêmica. E aí eu acho que a minha fala vai assim.
a fala da Mirlene complementa um pouco, porque assim, para essas reitoras estarem na posição que elas estão, elas têm que adentrar, né, ao campo científico, têm que adentrar as instituições superiores de ensino e, enfim, e aí galgando espaço para chegar nesse cargo de reitora. E todas elas falam assim que é, é necessário que se tenha mais mulheres nesse espaço e que a gente precisa garantir com que as mulheres consigam acessá-los. Então, elas estão preocupadas em como fazer com que mais mulheres cheguem nessas posições. Várias reitoras me falaram: olha, eu estou preocupada porque vai ter eleição na minha instituição e eu não tenho perspectiva de ter uma candidata, eu só estou vendo que vão ser candidatos, eu não estou conseguindo motivar as mulheres para estarem lá. Então, elas têm essa preocupação de, de entender que as mulheres, elas têm essa preocupação de que as mulheres têm que estar mais nesses espaços. E o outro ponto que me faz pensar nas ações feministas dessas mulheres é no combate às violências, né? Muitas vezes essas mulheres elas entram em contato com maior intensidade com essa questão da violência quando elas estão no cargo. Não que quando elas estavam na docência, elas não soubessem que isso acontecesse. Mas quando elas chegam no cargo, parece que isso as impacta mais. E aí elas começam a observar tanto as violências contra elas próprias, e aí, durante a campanha, elas vão relatando casos de violência política de gênero ali na academia, tanto quanto depois no cargo, elas também relatam violências que acontecem com elas enquanto elas estão no cargo, mas também elas observam as violências contra as servidoras, contra as estudantes, e aí elas vão mobilizando a instituição para achar formas de combater esses assédios, seja por meio da ouvidoria, da corregedoria, estabelecendo protocolos para denúncias, protocolos de atendimento, protocolos para fazer com que as estudantes ou as pessoas que sofreram violência tenham atendimento e consigam permanecer na instituição. Então, isso vai chamando muito a atenção delas e elas tendem a dar uma resposta na medida do que elas conseguem para combater essas violências que elas observam, né? Elas passam a observar essa questão do gênero e da diversidade na campanha eleitoral, e isso acontece assim. É um processo de aprendizado, né? Então, ainda nas campanhas, elas falam da preocupação com a questão da diversidade, né? Essa preocupação de ter uma instituição que é para todo mundo. E aí, quando elas olham para o mundo e para suas relações e problemas sobre tendo essa perspectiva de gênero, eu considero que essa é uma ação feminista, porque ela coloca em análise e questionamento essa construção social que, via de regra, coloca as mulheres em lugares subalternos, né? Então, muitas passam a se preocupar com isso a partir de uma reeleição, do segundo mandato. Elas vão aprendendo e vão percebendo isso. Às vezes, os próprios alunos sinalizam para ela: por que que a professora não usa isso na campanha? O fato da professora ser mulher. A professora pode usar isso. Então, elas vão aprendendo e vão tomando consciência dessa questão da diversidade e do gênero ali na campanha eleitoral. E a outra questão é a questão do poder como forma de cuidado. E, e aí a gente vai ver essa questão dos estereótipos e dos jogos de gênero que elas vão usando, por exemplo, dessa questão de serem mães para poder cuidar, né? Ah, eu sou mãe, então eu cuido, eu olho para os meus servidores, eu olho para os meus estudantes como se eles fossem filhos, ou eles me veem como uma mãe, eu tô lá para cuidar. E aí eu trago um exemplo da minha vivência no instituto que eu trabalho na reitoria e o nosso prédio era um prédio assim muito. é, Não era um prédio muito legal, muito confortável. E aí, quando entra a primeira reitora, ela passa a olhar para esse espaço. Ah, eu quero ter um lugar mais aconchegante, onde as pessoas possam sentar, conversar, onde que tem um espaço que eles possam descansar, colocar uma TV, colocar uma planta, deixar as coisas mais bonitas. Então, elas vão
usando, né, essas coisas e ações entendidas como de mulheres, né, as mulheres que cuidam, as mulheres que se preocupam, as mulheres que são amorosas, e elas meio que usam isso e olham para esse poder como uma forma de conseguir cuidar das pessoas. E um outro ponto foi a questão da pandemia da Covid, né? É, como essa questão do cuidado, essa preocupação com a questão mesmo da vida dos servidores, das servidoras, das estudantes, dos estudantes, dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, né? E como elas tiveram que aprender a lidar, inclusive, com os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, para responder às demandas e às denúncias de forma que não prejudicassem nem as pessoas que estavam na gestão e nem a instituição. Então, foi um processo de aprendizado para elas, né? E aí eu trago só umas imagens, eu não sei se está dando meu tempo, mas enfim, eu trago umas imagens das campanhas, uma trazendo esse reforço na questão do gênero, né? Vote em uma reitora, e aí ela faz a campanha do porquê votar numa mulher para reitora. E a outra é esse foco na questão da diversidade, né? Aí a gente tem um guarda-chuva, mas com aquela ideia do arco-íris da diversidade, enfim, e somos todos novamente, porque era para uma reeleição, né? Pensando essa instituição para todo mundo. E aí eu entro na parte do que as motivou, né? O que levou essas mulheres a quererem ser reitoras. E aí a gente passa, eu vou falar rapidamente, enfim. é, a primeira coisa é que essa parece não ser uma ideia individual. Essa motivação, ela é coletiva e nunca, assim, nas entrevistas que eu fiz, nunca me pareceu ser assim, partir da reitora em si. Foram outras pessoas que foram sinalizando para ela que ela tinha condição de ser reitora. E aí um grupo começa a apoiar a ideia e vai, você tem que ir, você tem que se candidatar. Então, parece que é sempre um projeto coletivo, na verdade. E aí, um outro ponto que faz com que elas decidam ir para a reitoria é a família. Se elas têm, elas sempre buscam esse. Eu falo sempre porque foram as reitoras que eu entrevistei, né? Então, todas passam por esse processo de voltar para a família e ter o apoio da família. Olha, eu tô pensando, as pessoas estão dizendo que eu tenho condição, eu tô pensando, se eu for, vocês me apoiam e tal. E aí são vários relatos, né? Ela fala que conversou com o esposo, que diz, ó, se você quiser, vai, eu seguro as pontas, eu assumo as responsabilidades. E ela diz que só foi por conta desse apoio. E todas que eu entrevistei falaram isso, assim, que sempre elas primeiro falam com a família para depois tomar a decisão. E um outro ponto que motivou algumas delas a se candidatarem foi o contexto político, né? E aí, assim, eu trago esse relato aqui que foi na. Esse aqui foi bem na. Quando a gente teve a eleição em 2018, né? Então ela fala, eu me envolvi muito mesmo. Muito, mesmo sendo até por um processo muito adverso no contexto brasileiro, eu me fiz muito presente em Brasília. Durante esse período, uma das saídas para garantir um orçamento que possibilitasse funcionamento mínimo das instituições e a conclusão de obras em andamento ou paradas foi por meio das TEDs e emendas parlamentares. Então, assim, essa questão da mudança do governo e da perspectiva, né, de um governo que não apoiava as universidades, não apoiava a diversidade, não apoiava a pesquisa, a ciência, enfim, algumas reitoras foram para a reeleição para tentar conseguir manter aquele projeto que estava sendo executado dentro da instituição, né? É, enfim, foi também um contexto que motivou as mulheres a irem para a reitoria. Aí, todas elas falam da necessidade de ter mais mulheres em cargos de gestão. E aí, quando elas falam desse tema, três temas foram comuns nas falas delas: a necessidade de formação específica, né, para as mulheres,
a questão do exemplo, então, ter mulheres em altos cargos de gestão estimula outras mulheres a ocuparem esses cargos. E aí eu pego o relato de uma das reitoras que ela deu numa entrevista que eu assisti, que está no YouTube, que ela fala do CONIF, né, daquele Conselho de Reitores da Rede Federal. Ela fala assim que a simples presença de reitoras no CONIF foi uma inspiração para que ela e outras reitoras pudessem começar esse movimento de ter mais mulheres nos altos cargos de gestão. Isso provocou mais conversas entre as professoras e as estudantes sobre a necessidade e importância de ocupar esses espaços. Ela considera que uma das causas para ter se tornado reitora foi o fato de outras mulheres terem ocupado esse lugar antes dela, e com isso ela chegou em um contexto mais confortável. Então, para as minhas entrevistadas, ver mulheres e ter mulheres nessa posição, ela é uma forma de estimular outras mulheres a também ocuparem esses espaços, né? E aí aqui eu volto para aquela preocupação das reitoras, né, que eu havia comentado. Esse foi o terceiro tema que apareceu, né? A preocupação com o baixo número de mulheres interessadas em ocupar cargos de gestão. Eu acordo e durmo todo dia pensando como não vou ser a única e a última. Pode ser muito bacana ser a primeira reitora, mas não posso ser a última, e por isso é importante saber construir alianças. No início de maio, terá o primeiro encontro de formação de liderança no meu instituto. É cruel colocar colegas à frente da instituição sem elas estarem preparadas. E aí eu pergunto, no final da entrevista, quais são os requisitos que elas consideram que uma mulher tem que ter para se eleger, né? E aí elas vão listando vários, assim. Ter vontade, desejo e vontade de estar no cargo, ter conhecimento técnico e preparo, saber construir alianças e articulação política, se posicionar bem e discutir pautas que são do interesse das mulheres, capacidade de tomada de decisão, experiência profissional, enfim, elas vão listando várias ali, né? Mas, assim, o que eu ressalto é que é preciso que essas mulheres que estejam no poder, elas estejam comprometidas com essas pautas de lutas e reivindicações das mulheres, né? As pautas feministas e de inclusão, porque só assim assim, é um dos caminhos para a gente conseguir mudanças substantivas para esses grupos, né? Quando uma mulher ocupa um lugar de poder sem esse compromisso, a sua atuação acaba reforçando o que as lideranças masculinas sempre fizeram, né? Sem implementar avanços reais para as mulheres. A gente tem alguns exemplos aqui, né, na política, no estado de Santa Catarina, então é muito duro quando a gente vê mulheres nessas posições, mas que não estão comprometidas com as pautas das mulheres. E aí, breves considerações, né? Esse processo de reconhecimento, a maioria dessas reitoras se declara feminista, mas foi um caminho muito influenciado por trajetórias pessoais, acadêmicas e familiares. Algumas delas me relataram: olha, eu comecei a pensar mais nessas questões de feminismo porque as minhas filhas começaram a ler coisas e a discutir coisas e a me trazer coisas, né? Ou as estudantes, né? Ou elas no cargo e as situações chegando para elas darem conta daquilo, né? Algumas só se identificaram após algum tempo no cargo, outras não se auto-intitulam, mas todas têm ações feministas nos seus mandatos. Como ações feministas, elas têm formação de equipes com equidade de gênero, combate a violências e assédios institucionais, inclusão da diversidade nas gestões, reitoras trazendo, por exemplo, mulheres para serem pró-reitoras de administração, cuidando do orçamento, ou trazendo diretoras da área de tecnologia e tendo que bancar essas decisões, né? Porque são questionadas, mas como tu vai colocar uma mulher na TI, né? Na informática? Como isso? Então, elas relatam ter que bancar essas decisões. Preocupação em ter mais mulheres em cargos de poder e o poder usado como uma forma de melhorar a vida do outro. E aí a gente tem também alguns paradoxos, né? O uso estratégico dos estereótipos, né, de gênero, a questão da maternidade na gestão, para legitimar a liderança, mas
ao mesmo tempo com o risco de reforçar essas normas tradicionais de gênero que a gente tem, né? A mulher tem que se comportar, na gestão tem que se comportar como uma mulher, e daí ela tem que ser sensível, tem que ser delicada, tem que ser feminina, ou não. Ela tem que assumir a gestão e mudar o seu jeito de ser, assumir uma postura mais masculina. Então, para mim, me parece aquela imagem do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Se faz de um jeito, tá ruim, mas se faz do outro jeito também não tá certo. Então, elas vão usando dessas estratégias para ver o que que elas conseguem, né? E como elas conseguem lidar com as situações e as diferentes visões entre elas sobre existir ou não diferença entre gestão masculina e gestão feminina. Umas falam que pensar isso já é reforçar estereótipos, né? Ah, não, não tem diferença entre um homem e uma mulher na gestão. Questionar isso ou sinalizar isso é reforçar esses estereótipos de gênero. E outras já falam que não, que tem que ter essa diferença, que mulher é diferente sim e faz uma gestão diferente sim. Então, tem essas questões. E aí, a rede federal, talvez por conta do seu perfil, seja um pouco mais acolhedora para as mulheres, ao mesmo tempo que é uma área voltada para as áreas hard, né? Para as áreas tecnológicas, né? E eu termino pensando que políticas públicas e institucionais são necessárias para avançar nessa questão da equidade, né? Então, a formação de lideranças femininas, a criação de redes de apoio para as gestoras, para as reitoras, para as mulheres que estão nesses cargos, seja uma criação de redes de apoio entre elas, mas também uma criação de rede de apoio para as questões domésticas, por exemplo, para as questões de filhos e de maternidade, políticas de combate à violência política de gênero, né, na academia, porque tem, e elas relatam essas violências durante o processo eleitoral delas. E voltando, né, a divisão igualitária do trabalho doméstico e de cuidado, porque há um relato dessas reitoras de que muitas colegas desistem dos cargos, seja pró-reitorias, diretorias, coordenações, por conta dessas questões da família, né? De não conseguirem ou acharem que não vão conseguir dar conta. Então, isso era um pouco do que eu tinha para trazer, assim, era muita coisa, mas a gente pode conversar, enfim, eu fico à disposição. Muito obrigada.